Olá, boa noite, meus alunos queridos. Mas que saudades! Tô com uma saudade da escola, tô com saudades de vocês, da minha rotina. Não vejo a hora de encontrar com vocês, de ir para a escola, dar minhas aulas. Tá muito ruim esse negócio de pandemia aí, hein, gente? Pelo amor de Deus, mas a gente tem que enfrentar. Gente, eu vou postar uma aula para vocês agora. E não vou falar do tema todo não, porque ele é muito longo e eu não quero me alongar. O objetivo aqui é que vocês entendam, tá? Eu passei para vocês uma primeira aula falando da guerra. Quer dizer, não falei, porque na realidade eu mandei um texto, uma apostilinha sobre a Primeira Guerra. Bom, veja bem. Depois, eu resolvi falar da República. Aí vocês podem falar, professora, mas o que está acontecendo? Olha, o que está acontecendo é que a nossa matéria é exatamente essa. Final do século XIX e século XX, todinho. E chegamos até o século XXI. Então, vamos entender. Primeiro, eu postei lá a guerra e nós vamos ter uma aula específica falando da Primeira Guerra. Mas agora nós vamos falar de um acontecimento do século XIX, de um babado muito forte que aconteceu aqui no Brasil. Foi a passagem da monarquia para a república. Então nós vamos ter a implantação dessa forma de governo chamado república. Então vamos começar a entender direitinho. Vou marcar a data. 15 de novembro de 1889. Ninguém lembra dessa data, mas lembra do 15 de novembro porque é feriado, legal. Ninguém nem entende direito o que aconteceu nesse feriado, mas sabe que é legal porque é feriado, beleza, concordo. Só que é o seguinte, Dom Pedro vaza, vai embora, Dom Pedro II cai fora. Ele vai embora para Portugal. E nós vamos ter o regime republicano a partir daí. Então, proclamação da República, 15 de novembro, vocês já sabem por quê. O que rolou? Uma nova forma de se governar o Brasil. Então, vamos bem devagar. Começando a falar, primeiramente, das páginas que vocês vão estudar e fazer os exercícios. Ela começa, deixa eu pegar aqui. Página 48 do livro de vocês, tá? Brasil, a construção da República. Então, ela já vai começando a falar dos projetos republicanos que tem. Aqui estão os projetos. Olha, os grandes proprietários de terra têm um, os militares têm outro e os grupos urbanos têm outro. Bom, rolou aí, então, o seguinte. Outra forma de se governar. Esses projetos, entre cada um tinha o seu projeto, eles entre si não estavam assim muito alinhados não, viu? Não eram bem alinhados, cada um tem os seus interesses, tá legal? Bom, mas vamos lá. Então aqui, nessa página, tá informando sobre os projetos e sobre o período. Temos dois períodos, nós temos a República da Espada e temos depois a República Oligárquica, vamos entender direitinho. República da Espada, por quê? Porque nós temos dois militares que ficam no poder por algum tempo, tá? São os presidentes, só que são militares. O primeiro deles tá aqui. Nessa página 50, começa a falar que é o governo provisório do Marechal Deodoro da Fonseca. Tá aqui, tá explicando tudo, tá? O que aconteceu, das coisas que ele fez, por exemplo, nós vamos ter exílio da família imperial. Mandou todo mundo para a Europa. Por quê, professora? Coitado do Dom Pedro II, não teve que ir, porque ele daria, de uma certa forma, a força para aqueles que não eram republicanos, que não queriam a república. Então, era melhor realmente despachar o homem, e despacharam. Ele foi embora para Portugal.
Aí vai ter uma Assembleia Constituinte, isso vem antes de formar uma Constituição, que é um conjunto de leis, a gente sabe disso. Então faz uma Assembleia, esses deputados, senadores que participam dessa Assembleia vão sentar e fazer as leis. Então é a nossa primeira Constituição republicana, tá? Nós já tínhamos uma Constituição, a nossa primeira Constituição brasileira mesmo, ela aconteceu na monarquia ainda, de Dom Pedro I, que é um conjunto de leis. É importante saber o que é a Constituição, o que tem lá, o que pode, o que não pode, tá tudo lá, nesse conjunto de leis, tá? Isso daí vocês já têm obrigação de saber. Mas vamos lá, vamos entender bem. Primeira Constituição republicana, ela acontece então já no governo do Marechal Deodoro da Fonseca. E aqui nessa página 50, ela vai contando pra gente, tá? O que foi instituído a partir, o que podia e o que não podia, tá tudo aqui na Constituição. Então, nós vamos ter os 3 poderes, tá? Que vocês têm obrigação de saber o que é. Quem não sabe, vai procurar. Tem que ter clareza do que é o poder executivo, do que é o poder legislativo, do que é um poder judiciário. Eu não vou explicar porque vocês vão ter que procurar. Quem não sabe, procura. Põe aí no Google. Poder executivo, o que faz? Quais são as atribuições? Vou até falar. Presidente, governador, prefeito. O que eles têm que fazer? O que cada um faz? Poder legislativo de leis. Quem são esses camaradas? Tá? E o judiciário? Julga. Vamos lá. Vamos saber, vamos entender. Vamos se aprofundar. Então, aqui, nós vamos ter também, entre outras coisas, o voto para os maiores de 21 anos. Que mais aqui, ó? As mulheres não podem votar nessa época, tá? E nem frades, nem mendigos, tá? E aí nós vamos ter algumas determinações que vocês vão ler aqui nessa página e vamos aqui para uma coisa muito importante, que é a economia. Na história, a gente tem que entender a economia, ela se faz importante demais para saber desse período, para entender qualquer período da história que vocês estão aí vendo, lendo, que vocês vão aprender. Pensa bem na economia, que é a maneira, é a forma de como as pessoas vão sobreviver, o que elas vão fazer, o que essa sociedade que eu estou estudando faz para sobreviver. Como ela sobrevive? Ela trabalha com o quê? Ela faz o quê? Tá? E aqui nós vamos ter a política de Rui Barbosa. Gente, é muito legal de ler o que acontece aqui e para você entender o que é o povo brasileiro, o que é o brasileiro, o que o brasileiro faz. Tá? Eu adoro o povo brasileiro, eu sou povo brasileiro, né? A gente não pode falar, ai, o povo brasileiro. Não, nós somos o povo brasileiro. Tem gente que se coloca à parte. Quando vai falar do povo brasileiro, fala, ai, o povo brasileiro é assim mesmo, você também é assim mesmo. Né? Então, o povo brasileiro tem algumas características aqui que nesse Ministério da Fazenda de Rui Barbosa, você vai entender direitinho o que é esse povo. Tem uma tal aqui de política de encilhamento que vocês vão entender, vocês vão ler, procura, tá? Ah, não é negócio de cavalo, encilhamento? Procura. Tá na página 51. Vamos lá? Continuando. Na página 52 e 53 tem um infográfico, que vocês podem ler depois, tá? Tá falando dos indígenas daquela época, tá? Fala até do serviço de proteção ao índio. Mas continuando, começa ainda a falar da renúncia do Marechal Deodoro da Fonseca e vai entrar um segundo camarada aí, o segundo militar, Floriano Peixoto, tá? Então tá aqui, ó. Governo de Floriano Peixoto, página 54, leia, perceba direitinho, aqui tá dizendo das suas medidas, o que ele fazia, tá? Então, ele estava totalmente voltado para a população, para as camadas populares,
Mas também, gente, olha, ele desagradou muita gente, sabe? Ele desencantou muita gente. Entre as pessoas que ele magoou, que ele feriu, sentimento, foram os militares. Ai, professora, por quê? Porque tá na página 54 e na página 55, e você lê que você vai saber por quê, tá? Ai, tem que ler, tem que ler. Ai, mas não é pra copiar? Não, é só pra ler e depois responder as questões. Não copia nada, tá? Agora, aqui nessa página 54, nessa página 55, você vai saber o que foi o governo de Floriano Peixoto, Marechal de Ferro. Ferro, então. Olha só pra minha cara. Você já sabe o que foi. Procura lá. Feito isso, nós vamos depois passar para a República Oligárquica, tá? Que está na página 55. E nós vamos ficar sabendo de alguns babados fortes, tais como o coronelismo, o que é o voto cabresto e a política dos governadores. Ah, isso é muito importante. Você pode ler, procurar, que você vai saber o que é cada uma dessas situações aqui, tá? Então, nós vamos ter o encerramento do governo de Marechal Floriano Peixoto, tá? E nós vamos ter o primeiro civil, que se chama, o nominho dele é bonitinho, o nominho dele aqui, ó, Prudente de Moraes, tá? Cafeicultor paulista. O nome não é bonito não, Prudente não gostei. A gente tem que ser prudente, mas Prudente não gostei do nome não. Mas enfim, tá? Então, nós vamos saber o que é esse coronelismo, que está na página 55, e já explica também o que é o voto cabresto, beleza? Vai explicar a política dos governadores na página 56. É para ler. Leia. E depois nós vamos ter, na página 57, o café com leite. Eu só vou falar o seguinte: café São Paulo, leite Minas. Política do café com leite. Então, vamos lembrar, adoro um queijinho de Minas, gente. E o pão de queijo de lá também é maravilhoso. Nossa, como eu gosto muito do mineiro. Gosto muito do mineiro. E aí você vai saber de uma disputa, chama-se Política do Café com Leite, que se você ler essa página 57, você vai ficar encantado. É para ler, não é para copiar, é para ler e para entender. Depois responder as questões. Ai, professora, tô com dúvida. Manda um e-mail para mim que a gente resolve as dúvidas. Não fique com dúvida não, tá? Aí nós vamos ter a política externa. Gente, pura sacanagem. Leia lá que vocês vão entender, tá? O interesse de pegar dinheiro. Para quê? Para defender os cafeicultores. Gente, pergunta para a mãe de vocês, mesmo quando tem uma baita promoção do café no supermercado, o máximo que tua mãe vai comprar mais, os 2 pacotes, ela não vai comprar mais que isso. Sabe por quê? Porque o café fica velho. Então, pode ter uma mega promoção. A dona de casa vai comprar o quê? 2 pacotes a mais, no máximo. Porque café estraga. Estraga. Tinha muito café na época. Muito café na época. Gente, era tanto café que não tinha nem para quem vender. A princípio tinha, mas depois não tinha para quem vender. Eles falaram assim: olha, já que é a nossa vez, nós somos aqui, tem a política do café com leite. Uma hora era Minas que mandava, outra hora era os paulistas. Gente, pega dinheiro lá fora para comprar aqui a nossa produção que está encalhada aqui, tá? O governo de Getúlio Vargas, que chegaram até queimar café. E aí, continuando, tá falando aqui, pessoal, tá? Até do trabalho do Seringás, tá na página 59, é um textinho complementar, tá aqui. Depois tem os brasileiros mais pobres no início da República,
fala da revolta da vacina e eu vou parar por aqui porque já vai dar 15 minutos, é cansativo. Eu sei que vocês não vão ficar vendo aí até o fim, vai encher, perturbar. Fui até a página 61. Próxima aula eu volto. Por enquanto, gente, eu vou dizer, tô sentindo falta da escola, viu? Mas tô sentindo muita falta de vocês. Adoro dar aula pros nonos anos, gente. Gosto muito. Mas eu volto, tá? Um beijo, fui, tchau.